Se você quer saber tudo sobre a vida em condomínio, aqui te dou uma dica. Num papo descontraído, vem comigo. Com convidados especiais, vai ser divertido. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Histórias engraçadas pra compartilhar, dicas e truques para a gente se ajudar. Entre risadas e sorrisos no ar, vamos juntos nesse papo navegar. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Engraçadas pra compartilhar, dicas e truques para a gente se ajudar. Entre risadas e sorrisos no ar, vamos juntos nesse papo navegar. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Da vida em condomínio. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo esse podcast. Eu sou Lucas Carminati e esta é a segunda temporada do Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Chegamos! Aê, estamos de volta! Estamos de volta, segunda temporada, depois de férias, muito importante, férias. Claro. Descansar, recarregar as baterias. Sim. Novo projeto, novo estúdio e muita coisa para acontecer nesse ano, mas sempre com a nossa audiência qualificada e sempre com quem? Com ele, o Todinho, meu companheiro de aventuras. Sempre ao meu lado, meu amigo Namir Jacob. Isso aí, Lucas. Estamos de volta para estar aqui junto com vocês esse ano, trazendo muita informação. Hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial. Começamos com o pé direito, porque é mais uma poderosa que senta aqui com a gente. É verdade. Para a gente falar... Já que, né, 2024 ficamos devendo a mulherada. Vamos começar já com tudo. Já vamos começar com tudo. E a gente vai falar de um assunto bem delicado, que são os conflitos dentro do condomínio. É o que mais aparece no nosso escritório, é o que mais aparece na nossa demanda. Quase não tem, né? Conflito em condomínio é quase uma redundância. Conflito e condomínio... Vizinhos, né? Tudo acontece dentro de uma vizinhança. Pessoas, né? Pessoas, onde tem pessoas, vai ter problema. Mas a gente está aqui para falar sobre os nossos patrocinadores, que a gente está montando um projeto bem legal. O cast vem com tudo. Vem com tudo esse ano. E eu quero que você fale. Quero aproveitar então, né? Já fazer esse momento aqui, jabá, e agradecer esse primeiro episódio da segunda temporada, que é o nosso 25º episódio de todo o nosso canal, mas primeiro dessa segunda temporada, tem o patrocínio dele. De quem? Penteado e Jacob, advogado, sempre presente conosco. Por que será? Por que será? Por que será? Por que será? Inclusive agora, né, estamos juntos aqui no mesmo prédio, né? Sim. Ficou mais fácil. Doutora Sandra já estava aqui batendo papo. Isso eu já gostei pra caramba. Vamos ter a doutora Sandra mais vezes conosco. Ela não gosta muito de chamar ela de doutora, mas eu tô chamando aqui e depois ela briga comigo. Está. E temos também o apoio nesse episódio da Estúdio 311, né, que é onde a gente grava esse podcast, esse estúdio lindo. Eu agradecer aí ao Marlon, a Duda e um agradecimento especial. Super especial. Ao Vicente. Vicente chegou. Que é o homem que manda nessa casa agora. O Vicente chegou. Meu sobrinho amado, filho do Marlon, filho da minha mana Duda. Parabéns aos papai. Parabéns, Marlon. Já tá dormindo, Marlon? Dormindo bem. E vamos para mais um ano. Mais um ano. Bora lá, Estamos então. aqui no mercado, firmes e fortes. E quem está conosco? Quem? Vamos Sim, lá. eu já falei que é importante. Muito importante. Ela que é nada mais, nada menos do que
economista, advogada e consteladora sistêmica. Chique. Está aqui conosco doutora Michele Carvalho. Seja muito Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, noite. né? A gente deixa Independente aí. do horário que assista. É uma honra fazer parte desse podcast, do Pod Vizinho. Então, gratidão pelo convite. Foi prontamente aceito de todo verdade. o coração. Que bom, que bom. Bom, e a gente sempre começa fazendo as devidas apresentações paroquiais, né? E situando o pessoal que está sempre aí do outro lado, nos acompanhando, você que é síndico, conselheiro, morador de condomínio, ou só um simpatizante, alguém que nos assiste, enfim, sempre sabe que levamos temas relevantes e pessoas relevantes. Com né? certeza. Quem senta aqui nessa mesa não é qualquer pessoa. Começar por nós, vamos se valorizar aqui. Sim. né? A gente já tem uma pequena experiência no ramo condominial, alguns aninhos. 18 anos e você quantos? Já tenho mais de 10 em condomínios. Agora, como advogado, deixa pra lá. Deixa pra Um pouquinho mais. Então a gente tem uma certa Cabelos brancos, eles já estão entregando. Já. credibilidade, né? Mas ela, nossa convidada, Michele Coutinho de Azevedo Carvalho, ela tem 46 anos. Não parece 36. É verdade. Né? Tá bem, parabéns. Natural de Florianópolis, economista, advogada e consteladora sistêmica, como eu falei, especialista em direito das famílias e sucessões, pós-graduada em constelação sistêmica integrada e direito sistêmico, especialidade em constelação familiar, organizacional e processos judiciais, especialista em comunicação não violenta, desenvolvimento humano e inteligência emocional, consultora em direito empresarial, palestrante, escritora e mentora, autora do livro Advocacia Integrativa, uma abordagem sistêmica para a resolução de conflitos, sócia do escritório de advocacia Carvalho Advogados Associados em Palhoça, fundadora do Vivência Sistêmica, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Santa Catarina, subseção de Palhoça, conselheira do Tribunal de Ética da OAB Santa Catarina, 8ª turma, embaixadora da Câmara de Dirigentes e Lojistas CDL, representando os empresários no bairro Pedra Branca, na Palhoça, e vice-presidente em câmaras setoriais da CDL de Palhoça. Muito bem, né? Eu vou embora. O que eu tô fazendo aqui, rapaz? Currículo lindo, né? Digno. Olha, eu queria saber aonde você arrumou tempo em 46 anos para tudo isso. Você tem que começar. Famosa pergunta. Mas, doutor, antes de entrarmos, né, a gente vai falar sobre isso, sobre a sua trajetória, bem importante, até porque o que traz você aqui é justamente todo esse conhecimento, tudo que você adquiriu ao longo desse tempo. Eu tenho certeza que hoje temos pessoas que estão ali, na nossa audiência qualificada, que estão desse outro lado, que viram ali na thumb do vídeo o seu nome, as divulgações que a gente fez, estão aqui por causa, né, dos seus conhecimentos e tal, mas a gente tem um hábito aqui nesse programa que, antes de a gente valorizar o que você faz, a gente quer valorizar quem você é. Então a gente procura sempre saber um pouquinho mais a fundo, né, da história dos nossos convidados. E a gente queria saber quem é a Michele, sua origem, infância, algo resumido, obviamente, porque 46 anos de história, acho que dá outro livro, né, dá para fazer uma biografia e falar muita coisa, mas diga para nós coisas relevantes para a gente conhecer um pouquinho você, um pouco mais, né? Talvez você esteja tão acostumada a ir nos lugares e falar só sobre conteúdos, assuntos, e talvez nunca ninguém tenha lhe feito essa pergunta, mas nós queremos saber. A gente é curioso. A gente é bem curioso. Então fique à vontade. Estamos entre amigos. Isso. Sim, obrigada, Lucas. Obrigada, Namir, novamente pelo convite. É uma honra novamente estar aqui. E essa é uma pergunta que eu gosto muito, porque eu acho que sempre começa por quem nós somos, né? Então eu falo muito disso, a gente fala sobre isso no livro, né? E em todos os lugares que a gente participa dentro do movimento sistêmico, essa é a pergunta principal, né? Então, eu sou canceriana, então já começo por aí. Vamos lá. Tá ferrado aqui, hein, Lucas? Começa... Só amorzinho. Exato. Então, é bem isso. Então, eu sou canceriana, né? Então, assim, a minha prioridade é a família, sim, né? Então, sempre foi. Apesar da gente ter todos esses atributos, enfim, essas atividades que a gente exerce, né? Para mim, a família realmente vem em primeiro lugar sempre. E eu não estaria aqui se eu não fosse casada com o Alexandro, que é quem me dá sempre o suporte e força para a gente se aventurar, né? A realizar. Então, além de ser canceriana, eu acho que uma das coisas que mais me caracteriza é ser criativa. Eu acho que esse é o ponto, assim. Eu sou comunicativa e gosto de me relacionar,
né? Então, assim, e realizar, né? Então, lá na OAB a gente tem muito esse apelido de multitarefas, né? Então, assim, como você consegue dar conta de tudo, né? Então, sempre se fala muito sobre isso. Mas é que quando a gente faz com amor, com paixão, as coisas que a gente acredita, a gente arruma tempo. Certo. E isso não é pesado. E isso que é o mais importante. Porque às vezes a gente tem 2 funções e mesmo fazendo somente 2 funções, se torna pesado demais. Dependendo da forma como você recebe aquilo ali, como você escolheu aquilo ali para seguir a sua vida, a sua trajetória. Então, acho que nisso eu fiz boas escolhas, sabe? Sempre pautando para aquilo que me fazia sentido, trazia propósito. Então, eu sou mãe da Milena, que tem 21 anos, e da Alana, que tem 16, esposa do Alexandre, mas também sou filha, né? Filha da Rosângela e do Reinaldo, que realmente foram os que me deram esse presente da vida, e eu honro essa vida realizando coisas no mundo, né? Então, acho que parte por isso. Por quem eu sou, da onde eu vim e o que a gente gera com isso, né? Que bonito. Né? Muito bom. Eu também sou esse cara família aí. Gosto dessas coisas aí. Bom, já dá pra 3 perceber, filhos, né? 3 filhos, né, Lucas? Não, mas né, às vezes tem gente que tem uma penca de filho, não é família. Né? Isso é verdade. Isso não sei, Isso quantidade não é qualidade, né? Exatamente. Isso é verdade. Mas, poxa, excelente. Bom, mas entrando a fundo um pouquinho agora, né, na sua trajetória, em tudo que a gente tem falado aí, mediação de conflitos é um assunto que eu acho que, meu Deus, a gente em 2024 voltou nele algumas vezes, né? E eu falei em diversos episódios aqui nosso de como a gente identifica o condomínio com a qualidade ou a forma como o síndico conduz esse condomínio. Perfeito. Então eu vejo muitos clientes, e é por isso que eu acho que, até me arrepiei, porque eu acho que é importante os síndicos prestarem atenção e evoluírem nesse assunto que a gente vai abordar hoje, porque a forma como ele conduz aquela comunidade é a forma como a comunidade responde. Uhum. Então, síndico muito combatível, muito agressivo, que não aceita a crítica, porque ou a fiscalização, ou prestar contas, que é inerente ao cargo de síndico, né? Nós prestamos contas, todo mundo presta, né? Nós prestamos contas para a OAB, o síndico tem que prestar contas pro condomínio. E quando a gente vê essa figura do síndico, a gente vê um condomínio num caos, onde se estabelecem grupos rivais e assembleias que a gente já presenciou a necessidade da polícia militar intervir ou a gente suspender a assembleia porque condôminos entraram em vias de fato, de agressão física. Então, eu queria... A gente vai falar bastante sobre isso, principalmente na linguagem positiva, enfim, né? Mas que a gente pense por esse lado, para o síndico entender quão é necessário esse desenvolvimento emocional, esse desenvolvimento pessoal, para que ele consiga conduzir esses conflitos de uma forma harmônica e de uma forma que, de fato, seja... É importante só... Não, eu acho que é importante só antes de a gente entrar nesse assunto, eu acho perfeito. A gente eu já atropelei, porque eu não vejo a pauta. Não é que tu atropelou. Porque a minha função aqui é ficar... Jogando coisa. Eu só quero que a gente tenha, já emenda na sequência que ele falou, mas queria muito que você falasse pro pessoal que pode ser que tenha alguém que chegou agora, caiu de paraquedas agora, nunca ouviu falar sobre esse termo. O que é mediação de conflitos? Vamos começar pelo começo. O que exatamente seria isso e se de repente puder até exemplificar, né? Como que é isso no dia a dia, aonde você atua, isso que eu queria. E aí depois já... E aí vambora. Então vamos lá. Então acho que começamos, Lucas e Nami, pelo ponto principal, que é conflito, né? E aí, se a gente for falar antes de mediação, a gente precisa primeiro falar se vai mediar é porque existe um conflito, né? Mas para falar de conflito, eu preciso falar de ser humano, né? É o que vocês estavam falando aqui no início, né? Então, para que realmente o conflito se estabeleça, eu preciso de relacionamento, né? Só que o relacionamento, ao contrário do que a gente imagina, não é só o relacionamento com o outro. O relacionamento começa comigo mesmo. Então, essa pergunta feita no início de quem eu sou parte por aí, deste princípio, do autoconhecimento. E por isso a minha especialidade no desenvolvimento humano e inteligência emocional. Eu preciso saber quem eu sou e como eu sou frente
às demandas da sociedade, né? Então, voltando lá no nosso início, quando a gente nasce, né? Nosso primeiro relacionamento é com a família. E como se dá esse relacionamento com a família, né? Então, nós caímos de paraquedas numa família, né, onde nós nem entendemos quem nós somos e o que nós estamos fazendo no mundo, e ali já começam a nascer os conflitos. Então, os conflitos externos, eles começam antes da gente saber quem a gente é. E a gente acaba indo para a vida sem olhar para isso. E aí a gente se atropela. Então, muitas vezes, os conflitos gerados na sociedade nascem desses conflitos interiores da pessoa não se preocupar com a sua própria saúde mental. Então, eu parto desse ponto, a necessidade de se buscar saúde mental, equilíbrio emocional e autodesenvolvimento. Para mim, é a chave de tudo. E então, eu parto desse ponto e vou, então, para os relacionamentos. Se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, do que eu gosto, dos meus calos, né? Então eu vou revelar aqui para vocês. Eu tenho TPM. Apesar da Michelle estudar bastante inteligência emocional, desenvolvimento humano, né? No dia da TPM, meu querido, eu esqueço tudo isso. Entendeu? É simples assim. Meu marido é que sabe. Então, assim, de 30 dias, 2 diazinhos pelo menos, tá? Não olha torto para mim. Então eu me conheço, entendeu? Eu me conheço. Por quê? Porque eu reflito nas minhas atitudes, reflito sobre os meus pensamentos. E assim eu vou construindo soluções pacíficas dentro dessa minha persona. Cada um é de um jeito. Não adianta eu exigir de você o mesmo comportamento que eu tenho. Não tem como. Somos pessoas diferentes. Viemos de famílias diferentes, né? Então temos uma história diferente. E aí, retornando à questão dos conflitos, e aí já levando para as condominiais, né? Lá dentro do condomínio são formados por pessoas diferentes, famílias diferentes, histórias diferentes, inclusive o síndico. Então, quando o síndico sai desse perfil de família, de história, de traumas, se excluindo desse todo, eu tenho um problema. Um problema de percepção. Então eu não consigo enxergar a dor do outro. Eu não consigo identificar por que o Namir, toda reunião, se comporta dessa forma. Então é necessário que eu dê um passo para trás e verifique, diante de mim, são pessoas com histórias diferentes, com necessidades diferentes. Então eu preciso olhar para isso dentro de uma função que é um gestor, né? Porque ele precisa realmente fazer esse papel com um olhar de atenção, uma atenção plena, uma atenção diferenciada daquele que está envolvido emocionalmente na dor, que são os próprios condôminos. Né? Consegui me fazer entender? Perfeito. Eu até me lembro, inclusive, de um dos episódios que a gente falou aqui com o Baltazar, que ele é um neuropsíquico, ele esteve aqui conosco, e a gente falou sobre TEA e tal, enfim, e a gente falou muito sobre essa questão da empatia, né? Por que será que naquela casa tem uma criança que grita tanto? E isso acaba gerando um conflito, porque às vezes uma pessoa que tem uma família, deixa eu colocar em aspas aqui, dita como normal, que não tenha um filho talvez com uma determinada condição, como é o TEA, por exemplo, não vai conseguir compreender por que a mãe não vai lá e põe o filho de castigo, por exemplo, para que ele fique quieto, por que não dá um puxão de orelha lá e para o menino se comportar, porque a percepção comportamental daquele menino é diferente. Exatamente. E o fato é que a gente lida com pessoas, e pessoas elas têm, né, uma atitude gera um comportamento e um comportamento gera, uma atitude gera uma emoção e uma emoção gera um comportamento. Então, pessoas agem diferentes em situações diferentes, né? Tem gente que gosta de pressão, eu sou um cara que funciona sob pressão. Agora, se eu pegar minha esposa, trazer ela aqui e dizer para ela, vamos, vai rápido, ela trava de um jeito
e nada vai acontecer, cada um tem uma forma de agir, né? E eu, cada vez mais, a gente tem falado isso o ano de 2024 inteiro, e a gente vai, muitas vezes em 2025, falar, e até fico feliz de começar falando disso, que se o síndico não se especializar em conhecer sobre pessoas e comportamentos, ele não vai obter sucesso. Eu lembro de, você puxou o Baltazar, eu lembrei do Edgar, que é um Também, síndico verdade. pioneiro, e aí a gente perguntou para ele, como ele é síndico desde 96 ou 97, 96 uma ou coisa assim. 98, Não me lembro. acho que ele tem 26 anos de trajetória, começou em 98. E aí a gente Nossa. perguntou para ele como que ele via a perspectiva do síndico no futuro. Uhum. E aí a resposta foi justamente nesse sentido. De que, porque a IA, a inteligência artificial, ela vai ser capaz de pegar todos os dados do condomínio, fazer o balancete, tal, né? Isso, Pagar conta, programar até tudo. acender luz. Agora, o síndico que vai se destacar é aquele que realmente se conhece Exato. e consegue se colocar na dor do outro e fazer uma mediação, uma condução desses conflitos de forma adequada. E eu vou E de pegar forma teu gancho. profissional. Isso, Vamos vou lá. pegar o gancho, porque é exatamente esse o ponto da grande discussão hoje de que a inteligência artificial vai acabar com muitas profissões. Depende. Depende. Depende da forma como é o profissional. Da forma como ele se especializa, da forma como ele atende. Então, dentro da advocacia, nós escutamos isso. Sim. Uhum. Né? Então, a inteligência artificial vai acabar com a profissão do advogado. Isso está se falando muito Eu discordo. dentro das academias, das universidades, o que é um absurdo. Uhum. Porque o que a gente traz, inclusive no livro, é justamente a visão humana. Uhum. Se eu não me aproximar de quem eu sou, que é um ser humano, aí realmente a inteligência artificial ela vai tomar conta. Mas eu preciso humanizar os processos, os atendimentos, e é isso que a gente traz como um propósito principal. Eu falo muito assim, que não, eu sou um defensor da tecnologia, eu amo isso há muito tempo, e eu acho que só que a tecnologia ela vai substituir de 10 itens, talvez 9. Mas tem um que ela nunca vai substituir, que é o relacionamento. Exatamente. Então, eu sou um defensor de que algumas atitudes que a gente tem nos dias atuais, eu não consigo entender. Eu acho que a gente trava o desenvolvimento das pessoas. Vou dar alguns exemplos, não estou desmerecendo nenhuma classe aqui, mas deixando a minha opinião aqui, né? O processo é meu, se der algum problema, fica tranquilo. Por Não exemplo, se preocupe, você tem 2 advogados aqui. caixa de supermercado. Por que eu tenho que ir no supermercado e eu tenho que ter alguém que pegue a minha compra, que tem um código de barra e passe numa leitora, se eu posso fazer isso? Perfeito? Por que eu tenho que ir no posto de combustível e alguém tem que pegar o gatilho da bomba e apertar? Posso responder? Mas entende que esse tipo de situação... Inclusive, a própria substituição dentro dos ônibus, né? Pela catraca, Exatamente. enfim. Eu vou te trazer uma outra visão sobre isso, Perfeito. tá? Quando eu digo que eu não preciso de alguém para passar um código de barra, que eu posso fazer isso na frente de um leitor, eu estou igualando todas as pessoas. Acompanha o meu raciocínio, vê se eu vou chegar no ponto certo, tá? Se eu igualo todas as pessoas, vamos supor, um jovem, né? Um jovem que tem facilidade que já nascem, né? Mexendo no celular, né? E fazendo assim, exatamente. Então já nasce com essa aptidão, tá? Agora pega um senhor de idade de 80 anos que não tem aptidão alguma, porque tem senhores de 80 anos que dão banho, né? Mas vamos dizer aqui no exemplo que essa pessoa não tem essa aptidão para as coisas de informática, tá? De tecnologia, tá? Como é que eu posso colocar essas duas pessoas em pé de igualdade oferecendo o mesmo serviço? Para ele, pode ser difícil ele entender que quando o caixa, para você passar as compras, precisa passar, além de o código de barra, você precisa pegar esse produto e colocar na bandeja, porque a bandeja vai calcular o peso desse produto. E que se você não colocar na bandeja, vai travar a tela. Para ele é difícil. Porque, além de tudo, ele tem as dores dele, o acompanhamento, às vezes precisa ter alguém do lado para ajudar na questão do carregar, cestinha ou carrinho, enfim, embalar, porque daí você está fazendo todo o processo. Você está comprando o produto, você está passando o código, você está embalando,
Você vai pagar, você vai carregar. Então, eu pego e jogo tudo para você. Cliente, vire-se. Só que nem todos têm as mesmas condições. Entende? Então, isso eu já ouvi pessoas que foram pegar ônibus, né? Que fazia tempo que não pegava. Ai, cheguei lá para pagar, eu não consigo mais pagar. Porque agora tem que ser de cartão, isso e aquilo. Não existe mais cobrador. Então, é uma dificuldade. Eu acho que tudo isso precisa passar por um processo. Né? Então não é simplesmente do dia para a noite eu colocar uma máquina substituindo um ser humano, né? E tá tudo resolvido. Tem funções que ajudam. Eu acho que a tecnologia ela vem para ajudar e não para substituir o ser humano. Então dentro disso é um ponto que eu destaco, inclusive no livro, que é a necessidade realmente dessa substituição. Tem coisas que ajudam pra caramba, mas tem coisas que para nós ajudam, mas para o outro não, atrapalha. Então é necessário ter esse cuidado, essa empatia, como dissesse no início, Perfeito. do olhar para o outro de forma ampliada. E é isso a gente traz também. São pensamentos diferentes, eu continuo com a mesma linha de pensamento, acho absurdo e a gente sempre tem que entender que existem formas de resolver isso e não é o tema de hoje, a gente pode, com certeza, vamos falar sobre isso, porque é um tema que é necessário, mas eu volto lá evolução, eu volto lá na minha fala que eu disse, eu acho que de 10 itens tem um que nunca vai ser substituído. E aqui eu trago o exemplo, né, como quando você estava falando que a IA, o ChatGPT e etc. vai acabar com a advocacia, eu discordo completamente. Como que você vai substituir o conhecimento e a experiência de alguém? Não tem como. A IA, o ChatGPT, ele pode buscar... É a mesma coisa de você falar que a IA vai acabar com a medicina. Não vai. Não vai. Por quê? Você pode colocar um robô para operar no lugar do médico. Ele pode te ajudar. Né? No caso, pode então, te dizer assim, qual lei ou você se tem uma jurisprudência. Mas isso eu venho com a própria leitura da essência humana. A IA não vai conseguir fazer a leitura da essência humana. Exatamente. Substituindo o olhar, o olho no olho. O relacionamento jamais vai ser Então, quando a gente atende clientes, talvez com a mesma demanda jurídica, enfim, para cada cliente é de um jeito. A solução não é única. Eu lembrei de um exemplo que eu quero botar aqui na mesa para vocês. Sábado fui ministrar um casamento. E aí foi Antônio Carlos. Lugar um pouco longinho, mas lindo, né? Maravilhoso lá. Só que chega um determinado momento do caminho que a internet foi-se, né? Se você não baixa o GPS antes, já era. E aí eu fui conversando com a pessoa que estava comigo dizendo, cara, ainda bem que tem o GPS, né? Mas eu tenho uma percepção sobre isso, falei para ele, né? O GPS nos ajuda muito, nos leva facilmente para os lugares. Só que, como era bom a época em que você parava e pedia informação. Porque daí você parava, pedia informação e já dizia, pô, tô com sede, você tem uma água aí, pronto, você já criou um relacionamento. E quantos relacionamentos não foram formados assim? Da época que você tinha que pegar a listinha telefônica e ligar para a empresa XPTO lá, ou pegar um mapa e ver qual é a rua e dizer, poxa, não sei onde é essa rua. Daí você pergunta, as crianças de hoje em dia não sabem o nome de rua. Mais um ponto que eu quero pegar, é o exercício da inteligência. Exatamente. Hoje, se a gente não prestar atenção no uso adequado da inteligência artificial, a gente vai acabar entrando num processo de emburrecimento. Então eu não consigo mais nem escrever no WhatsApp se eu não usar a inteligência artificial para escrever para mim. Então eu preciso tomar um certo cuidado de onde é necessário utilizar e como eu vou utilizar, né? Eu sou péssimo, eu não consigo fazer as perguntas lá. Uma outra eu confesso que eu já tentei, não sei o que, notificação, mas não dá. Eu prefiro sentar e fazer logo de uma vez. Outra questão que envolve a nossa área, zeladores. São pessoas que, se a gente não começar a pensar num ciclo de treinamento para essas pessoas mais jovens agora, como, por exemplo, pegar jovens de 15 a 17, 18 anos e ensinar a carpintaria, a usar uma maquita, um tico-tico, um martelo, daqui a pouco esse é o tipo de profissão que se acaba se a gente não continuar exercitando. Porque hoje se oferece tanto a tecnologia, se fala tanto de profissões que levem essas pessoas para esse caminho, para esse trajeto tecnológico, intelectual, de desenvolvimento, mas esquece que o trabalho braçal é necessário. A mão de obra está bem então escassa, a gente precisa... nesse ponto, né? Meu Deus, que viagem a nossa. Nossa, viajamos. Mas é isso que eu falo. Volta. Fazer igual para a Assembleia em condomínio. Não está na pauta do edital. Mas faz parte. Aqui é assim, se deixar, a gente vai devagar. Mas o fim é que a gente sempre acaba naquilo que a gente iniciou falando.
Condomínio é feito por pessoas Sim. que vão sempre precisar de outras pessoas também. Algumas funções podem ser não substituídas, mas serem oferecidas para uma inteligência, mas sempre vamos precisar de pessoas, né? Inclusive, aqui na apresentação, em algum momento, acho que logo no início, eu falei que você é economista, advogada e consteladora sistêmica. O que seria uma consteladora sistêmica, né? De onde que vem esse termo, como se aplica? Eu não sei, gostaria de saber, e eu tenho certeza que talvez quem está nos ouvindo também queira saber. A constelação sistêmica familiar, ou a constelação sistêmica organizacional, ou a própria constelação sistêmica condominial, constelação sistêmica, ela vem de um ponto, ela nasce do estudo até da própria física quântica, junto com a psicologia e outras técnicas e outras áreas, tá? Unidas para te trazer respostas, ou melhor dizendo, clarear muitas coisas que são obscuras. Então, qual é a motivação? E aí eu faço uma pergunta para instigar agora aqui, né? Até para quem está nos assistindo. Qual é a sua motivação de se tornar um síndico? O que faz com que a gente escolha a profissão que nós temos? Deve ser alguém que não tinha muito problema em casa, né? Falando, a vida tá muito boa, muito Advogado, A gente podia fazer uma enquete, né? Exatamente. Perguntar Por quê, né? Por quê? Por que você caiu de paraquedas como síndico daquele condomínio, ou sendo um profissional, né? Ainda. Então, assim, são perguntas que a gente faz muitas vezes que a gente até não tem clareza sobre isso tudo, né? E aí a gente dá um mergulho realmente no sistema familiar daquela pessoa, até mesmo na história dela, de onde ela veio, pelos traumas que passou, da vivência que ela teve na infância, na adolescência, e muitas vezes a explicação vem de lá, né? Então, quando eu falo constelação sistêmica, primeiro ponto que a gente tem que ter na mente é que todos nós viemos de um sistema familiar. E o nosso DNA, a nossa carga genética, ela não é só formada por características físicas, né? A gente estava falando de filho, então vamos dizer, a minha filha mais nova, todo mundo diz que é a cara da mãe, e a filha mais velha é a cara do pai, né? Mas a gente olha para a filha mais velha e olha para a filha mais nova, não é só a questão física. A filha mais velha, apesar de ser a cara do pai, mas tem muito da mãe ali, né? O próprio comportamento dela, o jeito de ser, né? E a filha mais nova da mesma forma. Então, tudo vem de uma carga genética, e dentro da visão sistêmica a gente chama de epigenética, que é aquilo que eu vivo, o que eu experiencio, eu tenho a capacidade quântica de modificar essa minha carga genética. Então, pessoas que passaram por traumas, violências, enfim, de todos os exemplos que a gente poderia trazer, ela automaticamente, ela altera essa carga genética e ela passa para as gerações seguintes. Quando a gente compreende esse conhecimento e percebe na prática, através das constelações, os fatos acontecendo, a gente amplia a nossa perspectiva de vida, né, de sistema, e a gente percebe que muitas vezes as nossas escolhas estão atreladas à repetição de padrão, né? Então a gente vai repetindo um padrão de talvez uma situação que aconteceu lá atrás com os nossos ancestrais, e por identificação, por afinidade, por N razões, a gente segura aquela dor, né? E eu carrego comigo como uma honra ao meu sistema familiar. E eu vou continuando e perpetuando esse comportamento, essas minhas escolhas, que às vezes não são racionais. Então, a minha consciência é como se ela estivesse dormindo. E a constelação, ela traz luz. Ela desperta essa visão. E ela mostra que realmente é um comportamento que talvez não seja seu, mas, enfim, você está honrando um ancestral seu, né? Isso a gente vê muito por questões de falência, né? Então, a pessoa teve dentro do histórico dela familiar alguém que faliu, né, e teve uma consequência muito grave ao ponto de trazer um trauma enorme para aquela pessoa, e aquela pessoa ela
modifica a sua carga genética e passa isso adiante. Alguém lá na frente vai se identificar com isso e vai querer honrar esse ancestral anterior. Muitas vezes. Não é uma boa honra, não. Honrar aqui, a gente traz. Repetido, né? Repetição de comportamento. Né? O honrar aqui, a gente traz o seguinte: dentro da constelação, existem 3 leis que, para mim, são universais. E a primeira delas é o pertencimento. Então, honrar, ele tem muito disso. Eu pertenço a esse sistema. E esse honrar é inconsciente. Não é porque eu soube de uma história, então eu vou honrar o meu tataravô pelas questões que ele passou. Não, ele é inconsciente. É pela questão tua de afinidade em termos de características, entendeu? Que se tem essa afinidade com esse ancestral e ele praticamente gruda em você, nos termos energéticos, né, que falando, e você acaba honrando aquela dor. Né? Então tem muito disso, né? Então quando eu falo sobre isso e eu pergunto, né, para as pessoas, por que você escolheu a profissão que você exerce, tá? Muitas das pessoas não sabem, né? Até eu fiquei pensando. Exatamente, eu ia começar a falar sobre isso. Nós, advogados, tá. Exato. Entrando nesse ponto, então. Você tem a sua história de vida, né? Então você tem a sua trajetória, aquilo que você passou, não cabe aqui a gente revelar tudo, mas eu vou te dizer o seguinte, que vem muito disso, do seu sistema, daquilo que você viu na infância, das dores que você presenciou. E então, na maioria dos casos, os advogados são os justiceiros. E não raro a gente atende pessoas dentro da constelação de advogados que não sabem por que escolheram, e quando a gente começa a conversar e a instigar a pessoa a falar e revela isso através dos campos morfogenéticos, o que acontece? A pessoa às vezes se dá conta de que ela escolheu aquela profissão por vingança. Por querer vingar, às vezes, o pai, o avô, por alguma situação que até mesmo o próprio advogado fez com aquela pessoa. E aí você começa a entender. E digo mais, às vezes a carreira da pessoa fica estagnada porque ela está direcionando aquela energia para uma vingança. E ela não se dá conta. Ela não sabe. É inconsciente. Então, puxa, vem muito dinheiro, pô, eu trabalho, tenho clientes, entra muito dinheiro, só que o seguinte, não fica. Vai embora tudo. Eu não consigo reter. Então tem N histórias, né? Sim. N situações de experiências que a gente tem com as constelações que realmente revelam questões processuais. A gente faz esse trabalho, né, que nós trouxemos do AOB de São Paulo para Santa Catarina, especificamente, e Palhoça como o primeiro município a utilizar esse projeto, que é o AB Constela. Então, a gente auxilia, atende os advogados nas suas demandas, né? Quando realmente se percebe um emaranhamento que você já não tem mais estratégia que segure, você não tem mais por onde seguir, e aí ele traz essa dor para dentro do projeto e a gente abre isso no campo morfogenético para ver o que está acontecendo com o processo, para onde as partes estão olhando e qual é a dor que está ali inconscientemente mantendo aquele emaranhamento daquele processo. E aí a gente faz uma liberação, e não raro, e que eu vou dizer 100% dos casos aqui, vamos dizer 99% para não ser 100%, né, para não ser exata, mas de feedbacks que a gente recebe de que realmente, após o exercício da constelação, o processo se findou e tudo ficou em paz. Então, assim, realmente, às vezes a gente não sabe da onde as coisas travam, né? E as constelações, ela auxilia nesse ponto. E eu acho que casa bem o que a gente falou do autoconhecimento, né? Porque às vezes você está empregando uma energia que não é adequada para resolver aquele problema. Exatamente. E aí, a partir do momento que você consegue clarear e ver a situação por uma outra ótica, ou enfim, né, de uma forma mais... entender que tudo tem uma raiz, né? Tudo acontece por uma raiz. Você muda a sua postura e, consequentemente, vai mudar o resultado. E é exatamente isso. Se eu pudesse desenhar para vocês aqui um esquema que me dissesse uma fórmula para se chegar ao sucesso, né? E ter realmente resoluções de conflito,
eu me atreveria a dizer o seguinte, olha, tudo começa pelo autoconhecimento. Então, começando pelo autoconhecimento, é aquele, realmente, você se despir, né, das suas arrogâncias, das suas máscaras, e você realmente olhar para você quem você é. Sabe? Pode ser na frente do espelho, pode ser com um psicólogo, pode ser com um terapeuta, da forma como você se identificar naquele momento. Faça. Esse é o primeiro ponto. Depois, quando você começa a trabalhar em quem você é, ou na verdade até reconhecer quem você é, que às vezes está obscuro, né? Você começa a perceber a forma como você se comunica. E a comunicação, já entrando até na questão da comunicação assertiva, que a gente gosta de falar de comunicação compassiva, a famosa CNV, comunicação não violenta, é justamente eu entender que por trás da minha comunicação existe uma pessoa, existe um sentimento por trás ali daquela pessoa, que leva a pessoa a ir para uma reunião e já de início começar a ser agressiva, né? Qual é o sentimento dela com relação às assembleias, né? Qual é a necessidade dela? O que ela quer realmente? Né? Então a gente começa a realmente a entrar dentro de uma perspectiva mais ampliada sobre quem é o ser humano. Poxa, Michele, mas o síndico se especializar com essa profundidade realmente dá trabalho, mas não é só o síndico, nós advogados, psicólogos, enfim, todos que lidam com pessoas, com comunicação, precisam compreender que por trás da forma como você se expressa, existe uma pessoa com sentimento, com uma necessidade, né? Então a gente estava aqui, antes de começar, falando sobre família, sobre filhos, sobre esposa, enfim, e por trás existe uma necessidade disso, um sentimento que envolve tudo isso, né? E qual é o que você quer com o podcast? Por que nós estamos aqui? Da mesma forma, o que você quer com a sua profissão de síndico? Por que você está no lugar que você está? Qual é a sua expectativa ao ir numa assembleia? Se você é perfeccionista, você entende que tudo que você faz é extremamente correto e está tudo às claras, você é transparente, né? A sua expectativa é que corra tudo certo e que ninguém lhe questione. Por quê? Porque eu sou transparente, porque eu sou correto, porque tudo que sai da minha mão é honesto, né? Só que... às vezes não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Então, às vezes, dentro das assembleias, a gente pessoaliza as coisas. E isso é muito importante, porque os maiores conflitos nos condomínios não se trata de dinheiro. Não se trata de desvio ou de uma... né? O síndico pode estar... Não, o problema não é isso. É engraçado que nas prestações de contas, que é uma das obrigações do síndico apresentar anualmente, a gente, quando abre o debate para ver se aprova ou não as contas, nunca os argumentos são sobre as contas. Olha, teve tal pagamento sem comprovação fiscal. Ou esse valor que foi pago para a empresa X está super valorizado, eu fui buscar o mesmo serviço no mercado, é metade do preço. Nunca é sobre as contas. Nunca se trata disso. Sempre se trata do eu não gostei de que você fez isso, ou eu não gostei que você fez aquilo, né? Você não me ligou, você não me consultou, você não convocou uma assembleia, mesmo sendo um caso emergencial. Então é sempre o problema são sempre entre as pessoas. Exatamente. Não sobre o dinheiro em si, né? Sobre a honestidade. E é sempre levado por esse lado, né? Cada um bate de uma forma diferente. E aí a gente fala de um ponto que são as vaidades humanas, né? Então, assim, a gente, quanto síndico, vamos supor, a gente entende que nós somos transparentes, que nós fizemos tudo certo. Então, dentro da minha percepção, cara, eu não quero ser questionado. Não quero ser questionado. Por quê? Porque tudo que eu fiz, eu fui transparente, está correto, está aqui, o balancete está aqui, está tudo perfeito, né? Então, ao ser questionada, já nasce uma dúvida, já nasce um conflito. Mas não é muitas vezes sobre números, como você falou. Às vezes, só o fato de eu perguntar alguma coisa já fere o meu ego, e aí a Michele já vai receber aquilo ali como uma ofensa, como algo pessoal,
como algo dirigido, e aquilo atinge a minha característica de ser perfeccionista, e pronto, ali já forma-se um conflito. Né? Então, quando a gente se coloca numa situação dessa de gestão, de lidar com pessoas, é necessário realmente um aprofundamento maior para que realmente eu tenha a habilidade de lidar com o ser humano, para evitar dores de cabeça, né? E quando eu começo a olhar para dentro de mim, das minhas questões, para poder me relacionar com o outro, automaticamente isso reverbera para mim de novo. Porque se eu não sei quem eu sou, não sei lidar com o outro não sabendo lidar comigo, cara, volta para mim toda bronca de novo. E assim eu entro num ciclo vicioso, né? De vícios, de ego, de um monte de coisa aí que realmente não é saudável. E aí, por isso, a profissão se torna pesada demais. Sim, não aí o consigo síndico, dar numa conta. situação dessa, ele começa a ser literalmente perseguido. Porque cria energia. Stalkeado. Exato. A gente viu agora recente uma síndica passando por um problema bem grave dentro de um condomínio, onde ela teve que conseguir medidas protetivas contra condôminos. Olha aonde que a situação chega, né? De o condômino não poder ser o condômino que mora no condomínio, não poder chegar perto da síndica, né? Ou síndico, enfim. E às vezes a gente não sabe a real causa, né? Do que gerou tudo isso. Fala pra né? gente saber. Em off, depois eu falo. E aí é que tá, né, qual foi o fato? Porque Pra dentro da chegar comunicação não violenta, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é observar os fatos como eles são, sem julgamentos, né? Então, se eu começo a fazer esse exercício mental, de percepção mesmo, de olhar para as coisas como elas são, sem qualificar, né? Então, é porque o copo é branco demais? É porque, sabe? Então, assim, eu preciso dar um passo para trás, né? Então eu observo o fato, tá? Qual foi a primeira situação que aconteceu com essa pessoa? De repente aquela pessoa estava passando por um problema pessoal enorme e ela não estava sabendo lidar. Só que eu, em algum momento, também já passei por uma situação grave que eu também não soube lidar. Então, por isso esse processo de voltar para dentro para poder me relacionar com o outro é muito importante. Porque eu vou reconhecer que em algum momento a tua dor também foi minha, entendeu? Então eu consigo olhar, olha, agora não é o momento da gente conversar. Mas Sinto muito pelo que você está passando, mas a gente volta a conversar outro dia. Vamos, agora, beleza, perfeito. Agora, objetivamente, existe alguma técnica, um treinamento, algum instrumento? Porque, assim, todo esse conhecimento que você tem são anos de estudo e dedicação. Mas um síndico ou qualquer pessoa que esteja ouvindo pode recorrer a um curso, a uma consultoria? Como que você trabalha isso no mercado para os clientes? Bom, diante de inúmeras demandas, né? Então, assim, como nasceu essa até minha vontade de fazer e me especializar nisso, né? Eu acho que dentro da minha própria profissão, em algum momento se tornou pesada demais. E a constelação, o direito sistêmico veio para mim como realmente algo que eu pudesse ter uma visão ampliada e me ajudou muito, muito, e vem me ajudando muito, né? A saber o meu lugar. Esse é o primeiro ponto, saber o meu lugar dentro daquela profissão. Então, eu sou advogada, eu não sou heroína de ninguém, eu não sou salvadora de ninguém. Quando eu me coloco nesse lugar de advogada, eu dou um passo para trás e digo o seguinte: o dilema do meu cliente é o dilema dele, não é meu. E o que a gente percebe muitas vezes em audiências e no transcorrer aí dos processos é que o próprio advogado tomou a dor do cliente. Sim, isso acontece. E aí a gente vai para a audiência, muitas vezes o advogado levanta, né, e bate na mesa e fala alto, e às vezes o cliente está ali acuadinho, ele não quer aquilo. E o advogado se subrogou até na dor do cliente. Então isso é difícil. Então, para o síndico, da mesma forma, assim como para as outras profissões, né? Saiba qual é o seu lugar, qual é o seu papel dentro do condomínio. Por que você está lá? Então você está lá para ser um mediador. Você está lá sim para resolver os conflitos dentro do condomínio.
E como você vai fazer isso se você não tem acesso ao conhecimento, às técnicas? Então, a gente, nós fizemos o livro da advocacia integrativa justamente para auxiliar os advogados num primeiro momento, mas a gente compreende que o conhecimento que está aqui, ele serve para qualquer área. Porque aqui no livro a gente começa a falar sobre conflito. E conflito é inerente de todo ser humano, de qualquer relacionamento. Quando eu tenho uma ideia e você tem outra ideia, já se estabelece um conflito. Mas, como a gente lida com esse conflito, é que é o X da questão. De forma adulta? De forma realmente humana? Onde a gente compreende a dor de cada um, a necessidade de cada um, a história de cada um? Aí já é um passo mais ampliado, uma visão mais ampliada. Então o livro já seria uma boa... passo. Uma boa... Tá, só para contextualizar, para quem ainda não dica. pegou, a doutora Michele, ela escreveu um livro sobre todo esse assunto que a gente está abordando. Vamos mostrar aqui, eu não sei como é que mostra aqui, Marlon. Aqui, para essa câmera aqui, essa aqui, ela vai pegar aqui, mas está aqui o livro dela, tá? Doutora, quem quiser adquirir esse livro... Está na Amazon, é só digitar lá Advocacia Integrativa que já vai aparecer. Viu? É chique, gente, não é pouca coisa não, tá? Vão lá, vai ter lá o linkzinho na Amazon, só pesquisar Advocacia Integrativa, doutora Michele Coutinho de Azevedo Carvalho, tá bom? Uma outra forma é participando de eventos. Exatamente. Tá. Mas aí como eu não sou besta, né? Olha, essa já... E eu gosto de 3 levar... points. E eu gosto de levar para os nossos síndicos, então a gente... nós somos colegas e amigos, eu e a doutora Michele, junto com a doutora Sandra, com a Sol, que é a presidente agora em exercício da nossa OAB aqui de Palhoça. E aí eu fui lá, nós fomos lá bater na porta da OAB pedindo ajuda para a gente montar um evento. Isso aí, então vamos lá. Segunda oficina de Direito Condominial, Convivência em Foco, Mediação em Direito Condominial Sistêmico, dia 17 de abril. Anota aí na sua agenda, 17 de abril, a partir das 10h30, o evento, segunda oficina de Direito Condominial, Convivência em Foco, Mediação em Direito Condominial Sistêmico. Como é que faz para se inscrever? Não, por enquanto não faz. Tu não me falou. Porque por enquanto não faz. Essa fofoca aí tu não me contou. Não, mas a gente vai estar nas nossas redes sociais, tá? Vai estar nas redes sociais da OAB, aqui do Pod Vizinho. A gente vai mandar os convites para os nossos síndicos, para que eles estejam presentes num dia, né, de forma presencial. Nós vamos oferecer um almoço também, vai ser uma coisa bem legal na sede da OAB, abrindo essa exceção, né, a OAB fazendo um evento para síndicos, não só voltado para advogados, que é eu acho que é um papel que a OAB deve cumprir como obrigação da OAB cidadã, de trazer o cidadão, trazer a comunidade para dentro da nossa instituição. E vai ser um evento que aí a doutora Michele vai se aprofundar e vai conseguir fazer um trabalho bem legal com síndicos. Aliás, já teve um outro, né? De LGPD, né? Já teve. Vários Inclusive, assuntos, já teve aqui, a doutora Carol já teve aqui. Teve aqui, foi responsabilidade do síndico, LGPD, administração. Foi top. E, doutora... Na época desse evento, a doutora Michele era a coordenadora das comissões. Doutora, nós temos aqui Michele C.A. Carvalho. Seu Instagram é isso? Isso. Michele com 2 L's, M-I-C-H-E-L-L. Já tá no horário, já? C.A. Carvalho, já tá no horário. Meu cara. Deus, tu acredita? passa rápido. Minha produção tá ali dizendo, pelo amor de Deus. Não, mas é que eu ainda não falei a frase. Não falou a frase. E também, @vivência_, tracinho embaixo ali, sistêmica. O e-mail da doutora Michele, com 2 L's, né? @carvalhoadvogadosassociados.com.br. Doutora. Só .com. .com? Isso. Errei, então. Não tem problema. Mas as redes sociais da doutora Michele também vão estar lá. marcadas no nosso Instagram. Lá é só clicar que já vai pro Instagram dela. Doutora, por gentileza, olhando para aquela câmera é sua, esse é o momento, deixar a sua mensagem final e fazer o seu jabá, fica à vontade. Ótimo, perfeito. Pode falar com o pessoal. Primeiro, eu quero agradecer novamente o convite, essa oportunidade desse bate-papo gostoso que a gente passou aqui à tarde. Foi muito rápido. Foi. Né? E dizer para você que é síndico, né, síndica, que escolheu essa profissão por amor, né, por realmente vocação, que a gente faz também esses grupos de mentoria,
tá? Trazendo essa parte do autoconhecimento, a resolução de conflitos através de técnicas específicas, tá? Então fica aqui também o meu convite para que você participe desses grupos de mentoria. No dia do evento, dia 17 de abril, nós falaremos mais sobre isso e faremos dinâmicas lá para que você experiencie essas dinâmicas, né? Então vai ser muito importante você estar conosco para dar o start aí, o início de uma nova carreira, uma nova jornada mais leve, sem peso, né? E muito mais resolutiva. Obrigada. Oh, que Gratidão. isso, a gente que agradece, é sempre um prazer receber pessoas do alto gabarito aqui conosco, né? E a você, mais uma vez. Já vai encerrar, você nem deixar eu falar nada? Não, calma. Ah, tá, que susto. Você que sempre nos acompanha aí, por favor, quero pedir de novo aí, ó, deixa o seu like, segue. deixa o seu comentário, compartilha, porque se você não compartilhar, não nos ajudar a ir mais longe, aí mais pessoas não vão conhecer, eles precisam conhecer. E você, meu amigo, sua mensagem final. Não, eu só quero agradecer, doutora. Muito bom, um papo delicioso, por você compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. A régua tá altíssima para esse ano, hein? A gente já iniciou nossa temporada, né, Marlon? Com os dois pés, vamos dizer assim. E eu tenho certeza que vocês aproveitaram bastante. Vão pesquisar. Doutora Michele vai estar à disposição de vocês também. Chama ali no Instagram, conversa com ela, porque eu tenho certeza que ela vai dar um direcionamento bacana. E é isso aí, Lucas. Temos? Temos. Isso aí, então. Muito obrigado a você, nossa audiência qualificada, que mais uma vez nos acompanhou. O 25º episódio, o primeiro episódio da nossa segunda temporada desse ano de 2025. Muito obrigado a você. Por gentileza, não deixe de deixar o seu like, seu comentário, compartilhar com outras pessoas. Agradecimento especial ao Penteado Jacob Advogados, que faz tudo isso aqui acontecer. Agradecer a produção aqui do Marlon Ferreira, ao Estúdio 311. Eu sou o Lucas Carminati e até a próxima. Tchau! Tchau! Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio.